Olá, vocês que estão sempre conosco na busca de estar compreendendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou eu, Solange Loyola, aqui mais uma vez, e na oportunidade, agradecendo a equipe do Lar dos Humildes por essa grande oportunidade. Então, assim, eu gostaria de pedir aos irmãos espirituais que estão conosco nesse momento, que nos inspire, que nos dê luzes de palavras, de compreensão desse evangelho, que com certeza será de muita esperança para nós. Um tema muito instigante, um tema que nos convida a grandes reflexões. Então, que os bons espíritos estejam conosco e que Jesus, a nos iluminar, agradeçamos ao Pai Celestial pela oportunidade da vida. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10, né? Interessante esse capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Que fala da misericórdia. E quantos de nós, nesse tempo de crise grave em que passamos, quantos de nós, em nossas preces, a gente pede misericórdia. E misericórdia no sentido de perdoar as nossas ofensas, né? Pedindo que nos releve as nossas falhas. Então, assim, é um capítulo que fala da misericórdia e especificamente o item 11, 12, 13, em que fala: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, nós vamos estar conversando hoje, nesses poucos minutos, sobre isso. Teremos a oportunidade de aprender um pouquinho, né? Refletir e aprender sobre os ensinamentos de Jesus a respeito de julgar as ações do próximo. A gente vai ressaltar também que para isso, né? Para julgar o próximo, somente se tivermos autoridade moral, porque é a autoridade moral que nos habilita a criticar os outros. Nós vamos, nesse tempo aqui, enfatizar também a prática da indulgência, né? Indulgência como um dever de todos nós. Atenção, né? Interessante. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. É o tema que está aqui expresso no Evangelho, no capítulo 10, itens 12 e 13. Mas o cerne da questão desse Evangelho é a prática da indulgência. Né? A gente fala muito de indulgência. E vamos falar mais um pouco hoje sobre isso. E lá ele diz assim, né? Vamos esquentar aqui já a nossa conversa, onde o Mateus falou assim, no 7, 1, 2, né? Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque só sereis julgados segundo houver julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. E aí ele ainda diz, né? Ele vai contando aqui e diz, né? Que os escribas e os fariseus conduziram uma mulher, né? Que essa mulher foi surpreendida em adultério. E aí esses fariseus, esses escribas, conduziram essa mulher, porque era lei da época, apedrejá-la, né? Levar ao sacrifício. E por quê? Porque era uma lei de Moisés, né? Moisés, ele diz aqui,
Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Era uma lei, então eles não precisavam levar para Jesus. Por que levaram para Jesus, né? Porque eles queriam instigar Jesus, saber o que é que Jesus ia dizer, se Jesus ia contra a lei da época, que aí eles teriam mais álibis para perseguir Jesus. Era essa a intenção deles, né? Aí eles perguntam, qual é o vosso sentimento sobre isso? Eles diziam isso tentando que, né, Jesus, tentando para que Jesus pudesse estar agredindo a lei. Aí Jesus, né, responde com muita sabedoria e segundo a lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade, que Jesus não arredava o pé dessa lei, ele disse que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Vou repetir o que é que Jesus respondeu. Que aquele que dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aí a gente pode trazer para hoje e diria assim, puxa, se fosse hoje, tinha gente que teria atirado a pedra, porque naquela época, segundo consta, Jesus se abaixou e ficou esperando a reação deles, e eles começaram a sair. Começaram pelos idosos, né? A sair dali daquele ambiente e deixaram a mulher lá, né? Ele se abaixou e continuou a fazer o que ele estava fazendo, que era que ele estava escrevendo sobre a terra, né? Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, né? Um após o outro, os velhos saindo primeiro, né? Então Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando, disse assim: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Aí ela respondeu: não, Senhor. Não, Senhor. Ninguém me condenou. Aí Jesus responde, atenção para a resposta, porque isso a gente vai já comentar. Eu também não vos condenarei, não mais. Ide e no futuro não pequeis mais. Essa parte está em João, né? Então eu queria dar uma paradinha aqui, porque aqui estamos no 11 e no 12, nos itens 11 e 12. Já já a gente volta para concluir com o 13. Essa mulher era adúltera, né? E ela estava sendo conduzida para essa situação por ter cometido o adultério. Então, assim, no Pão Nosso, nesse livrinho maravilhoso, né, Pão Nosso, Chico Xavier, né? Emmanuel, no capítulo 85, queria um pouquinho da paciência de vocês para ouvir, e o adultério, né? Vamos pegar pelo crime que ela cometeu, pelo pecado que ela cometeu, que era um pecado, na época, digno de pena de morte, né? E hoje também não pena de morte, mas em alguns países até que sim, mas é uma coisa absurda como a sociedade brasileira corresponde ou então reage frente às mulheres adúlteras, né? E aí diz assim, um trechozinho de João ainda. Começa assim, e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Aí vem um comentário que é do Emmanuel, né? Diz assim, o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo.
Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Quer dizer, levaram a mulher. A mulher praticou adulto, só levaram a mulher, né? Aí ele continua dizendo, Emmanuel, se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolherá o adultério que não foi trazido, o adúltero, vou repetir, desculpem. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Cadê o adúltero? Cadê a pessoa que estava com ela? Né? Será que era porque a sociedade também era machista? E hoje é diferente? Falam só das mulheres, levam só as mulheres para serem apedrejadas, não jogando pedras, mas muitos de nós jogamos impropério, falamos mal, né? A boca miúda, a mulher fica sendo desrespeitada. E, e o homem que estava com ela? Ou o companheiro ou a companheira, né? Aí ele continua. A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso na culpa da mulher desventurada e deixando perceber o erro geral, que era essa a intenção de Jesus, né? E indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez continuou resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. Vamos trazer isso para nós, né? Quantos de nós criticamos, condenamos, falamos mal de uma determinada situação e muitos de nós cometemos aquele mesmo delito, aquele mesmo erro. E nos achamos no direito de estar ali julgando o outro. Aí ele continua: o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro. Um não cai sem o outro. Nós estamos sempre cometendo os erros, não sozinhos, temos parcerias, né? Então, se as mulheres desviadas na elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, isso, olha, naquele tempo continua a mesma coisa, né? Sempre a mulher em destaque nesse caminho social, né? É que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo. Atenção para isso aí, né? Tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, quando Jesus perguntou quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, Jesus estava convidando, conclamando aqueles senhores que estavam ali a olharem para si, se eles tinham a autoridade moral para estar apedrejando aquela mulher. E aí deu no que deu, né? E aí, eu lendo isso, eu fiquei me perguntando se fosse hoje. A resposta que eu tive é que iria ter pessoas que iriam apedrejar. Interessante isso, né? E naquela época, naquele momento, como a intenção deles de levar aquela mulher
era de colocar Jesus em mal situação, então eles não lograram êxito e saíram, né? Na reflexão de si mesmos. E aí, continuando pensando sobre esse evangelho, né? A gente pode estar perguntando: Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar a adúltera? Quer dizer, ele mandou os escribas e fariseus desobedecerem à lei de Moisés naquele momento? Não. Ele não mandou ele dizer, não, não façam isso. Não, ele não disse, ele jogou uma questão. Né? Ele transferiu aos seus inquisitores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. Então, não importa a lei, o que é que vocês acham? Vocês têm moral para isso? Vocês nunca erraram? Nunca cometeram adultério? E vocês vão fazer isso com essa mulher? Em outras palavras, seria isso. Então, Jesus foi muito inteligente, né? Ele disse assim, vocês é que vão julgar, não é a lei, né? Então, deu essa oportunidade para eles e eles refletiram. Então, vamos trazer para nós. Nós temos também essa oportunidade de estarmos refletindo e não nos apoiar em leis dos homens, que são leis altamente falhas, que são para a gente ser obediente a elas, ninguém vai ficar fora da lei, a lei dos homens, porém há leis que a gente precisa estar pensando se ela corresponde à moral do Cristo. Nesses tempos tão tumultuados, de confusão em legislativo, em executivo, em judiciário, é preciso que a gente tire de dentro do baú a lei verdadeira, que é a lei divina, a lei de amor, justiça e caridade. Ter o bom senso. E aí puxa pela ação da indulgência. E aí a indulgência a gente precisa estar lembrando o que é a indulgência, né? Pensando sobre a indulgência. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a indulgência é a gente não enaltecer, não pontuar, não publicar o defeito do outro. Porque o defeito do outro pode estar em nós. Se estivermos julgando o outro segundo um defeito que ele está em nós, um dia também seremos julgados por esse mesmo defeito. Então, é preciso que sejamos indulgentes para com o outro, ou seja, olhar para o outro com o olhar em que queremos ser um dia olhados. Nós não queremos ser compreendidos, a gente não quer ser aceito, acolhido nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos desatinos, nos nossos equívocos. Quantos de nós querem, por favor, me entenda, eu não estava bem naquele dia. Por favor, eu sou fraco nisso. Me entenda, me compreenda, me perdoe. A gente não quer que a pessoa veja em nós o que a gente tem de melhor para superar, para, digamos, encobrir aquela falha que a gente tem. Então, que a gente faça isso com o outro. É isso que eu, você, nós todos precisamos estar refletindo seriamente sobre essa conduta verdadeira conduzida pelos atos de indulgência. Então, e Jesus foi indulgente. Olha só, o que é que Jesus nos ensina quando diz aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele ensina que devemos julgar com mais severidade, né?
que não devemos julgar com severidade os outros, mas sim com nós mesmos. Não devemos condenar os outros, né? Mas sermos cuidadosos conosco mesmo. Procurarmos sempre olhar para nós. E aí a gente pergunta, e como é que agiu Jesus com a pecadora? Aspas, né? Como foi que ele agiu? Então ele agiu, ele não criticou. Ele não criticou o procedimento. Ele não buscou o erro dela, né? E não a desprezou. E ele também não exigiu dela arrependimento. Interessante, eu achei interessante lendo isso aqui nesse livrinho que interpreta o Evangelho, né? Esse livro aqui que interessante. Não sei se está dando para vocês. O roteiro sistematizado, ele pergunta, né? Aí Jesus também não exigiu arrependimento dela, não. Porque nós temos esse negócio, né? De dizer, não, você se arrepende, então realmente você se arrependeu. Aí quando você se arrepender, não é bem assim, porque a gente não anda se arrependendo dos nossos erros assim de uma hora para outra. As coisas não funcionam assim. Porque a gente quer que o outro se arrependa logo, que peça desculpa, né? Que rasteje pedindo perdão, mas a gente não faz isso, né? Ele limitou-se a dizer que não a condenava. Jesus ele não condenou, né? E mostrou a ela que ela não estava perdida, porque ela estava em desespero. Puxa, estou perdida. Ele mostrou para ela, deu esperança, né? Deu esperança porque ela poderia ter uma vida nova, desde que buscasse a prática do bem. Atenção para isso, né? Desde que buscasse a prática do bem. Então, quando a gente erra, se a gente se arrepende, esse arrependimento convida-nos a uma ação no bem, porque tem que ter a sequência. Não adianta só se arrepender. Erra, aí se arrepende, aí daqui a pouco tá errando de novo, aí se arrepende, aí erra de... Não faz sentido. Precisa que a gente esteja se arrependendo, mudando de atitude, começar a praticar o bem. Às vezes nem precisa esses arrependimentos, eu me arrependi, aí chora, pede desculpas, fica naquela coisa, naquele sentimento ruim de remorso, aí fica enclausulado, entra no processo de depressão. Não é isso, isso não vai ajudar, né? O que vai ajudar é a prática do bem na sequência. Então, Jesus agiu assim com ela, dando a ela esperança, convidando-a a não mais praticar aquele ato, e sim começar a praticar o bem. E aí, pessoal, nós precisamos estar pensando sobre nós aqui, trazer essa mensagem tão, tão assim, instigante, né? Que fala do adultério, que é um erro nosso, né, da humanidade, de certas culturas, e de certa forma até comum, né? Então, um tema assim bem atual, e como agir com essas pessoas, né? Ou conosco mesmo, quando a gente passa por uma situação dessa. E aí ele diz, né, que a indulgência é um dever. A indulgência é um dever, ou seja, olhar para o outro no melhor dele e tentar não pontuar, não publicar o erro do outro, defeito do outro. Aí ele diz, é um dever. Que a indulgência ela nos ensina, que no Evangelho diz, no 13, né? Nos ensina que não devemos julgar os outros severamente. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma falha, né, não pode se recair contra nós. Então, ele fala que a censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos. Quando a gente censura o outro, aí a gente está entrando já para concluir,
Então, aí porque a gente pergunta que assim, aí não vai ter censura? Deixa todo mundo fazer o que quer, adulterar, roubar, sei lá, agredir o outro, né? E aí a gente tem que ser indulgente, deixar para lá. Não, não é bem assim. Né? O Evangelho diz que a censura lançada sobre a conduta do outro tem dois motivos, né? Ou é para reprimir o mal, quando a gente critica o outro, pontua o defeito do outro, ou é para reprimir o mal, ou para desacreditar a pessoa, ou seja, botar a pessoa para baixo, condenar, julgar, julgar e condenar. Então tem desses dois motivos. O primeiro motivo, né, que é de reprimir o mal, esse motivo, essa crítica, pontuar um defeito do outro, um equívoco do outro, ele pode ser louvável. É até um dever, se, se isso resultar no bem. Se for o bem para a pessoa, se vai trazer um bem para a pessoa, para aquela situação, devemos criticar, devemos pontuar o erro, o equívoco do, ó, meu irmão, você está errando nisso, isso aqui que você fez está ferindo a uma lei, está agredindo a pessoa. Então não faça mais isso, porque isso pode causar um mal. Então, ou qualquer uma situação social, política. Então a gente deve sim publicar. Mas para publicar precisa que a gente responda se aquilo ali vai causar um bem. Se vai resultar num bem. Se essa crítica resultar num bem, então isso é louvável. Porém, devemos ter cuidado se essa censura, se essa crítica não vai levar a pessoa a ser desacreditada, né? Que aí vira o quê? Uma maledicência. Esse é um ato de maldade, fazer isso, né? Que é o segundo que diz assim. Aí aqui tem uma pergunta que diz assim: devemos tomar ao pé da letra os ensinamentos de Jesus, jamais criticando ou nunca censurando as ações alheias? Que é o que a gente está comentando agora, né? Aí ele responde aqui: certamente que não. Quer dizer, não julgueis para não serem julgados. Isso não é uma regra geral. É preciso que a gente tenha senso de julgamento. Mas esse senso de julgamento tem que estar sempre obedecendo à lei de caridade. Aí ele diz: haverá ocasiões em nossa vida em que a crítica às ações alheias será necessária, sob pena de estarmos com o nosso silêncio e a nossa omissão contribuindo para prejudicar outrem, disseminando mal entre as pessoas ou retardando o progresso do próximo. Então, há coisas que precisa que a gente fale, que a gente denuncie, dê nome aos bois. Fulano está fazendo isso e isso vai causar um mal à humanidade, a uma outra pessoa, o desmatamento. Não vai denunciar o desmatamento? E nem quem está causando o desmatamento? Claro que tem que denunciar, tem que criticar e dizer quem é que está fazendo isso. Quem provoca racismo, tem ações de racismo, tem que ser criticado, tem que denunciar, tem que dizer quem. E essa pessoa tem que responder, segundo a lei. É preciso que isso seja feito. Nesse caso, é louvável, porque vai causar um bem. No que se denuncia, as providências são tomadas para defender uma causa que é uma causa justa. Precisa só que tenhamos cuidados para saber qual é a verdadeira intenção daquela denúncia, daquela crítica, daquele julgamento. Se ele vai causar um bem. Se for causar um mal, é evidente que vem o sentimento da indulgência. E aí vem a mensuração das consequências. Mas nós temos
muita coragem para fazer isso com os nossos, com os familiares, com os que são afeitos a nós. A gente passa a mão, não diz nada para ninguém, fica calado, encobre. É a omissão. Isso também vai ser computado para que a gente responda como um ato de falta de caridade para com aquela situação, que pode atrasar o progresso do próximo e o progresso da humanidade. Aí ele pergunta também: e quando é que a crítica é desnecessária? Que eu falei agora, quando é que a crítica é necessária? E quando é que a crítica é desnecessária? Quando tem como propósito desacreditar uma pessoa, deixar a pessoa sem moral, né? Denegrir o nome da pessoa, fazer com que as pessoas se afastem dela, tirar dela o respeito da família, o respeito na profissão, né? Então, desacreditar a pessoa cujos atos se critica, sem qualquer intuito de auxiliar-lhe o progresso. A intenção não é auxiliar o progresso daquela pessoa, mas sim de prejudicá-la. Então, quando é o progresso, e também a intenção não é evitar o mal, a intenção é destruir uma pessoa. Então, nesse momento, a crítica, o julgamento é desnecessário. Então, é preciso que nós estejamos atentos a essa questão, termos bom senso e sempre ter o Evangelho de Jesus como nosso termômetro e a nossa bússola. O que eu vou dizer sobre aquela pessoa vai servir para quê? Para quem? O que é que vai causar no outro? O bem ou o mal? Porque nós cristãos temos que sempre estar em parceria com o bem. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Obrigada. E até.